você que tá assistindo mais um episódio do Epimania. Hoje a gente começa com toda essa animação com o meu amigo, grande amigo, Lucas Mamed. Tudo bem com você, Lucas? Você tá me obrigando a ser animado, né? Sim. Lucas tá doentinho hoje, mas eu tô vindo com alegria. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Gabi. Estar aqui me deixa melhor. Eu tô melhor agora também. E obrigado pra você que tá assistindo hoje. Você vai ficar um pouco assustado com o tema de hoje, eu acho. Não fala isso. Hoje a gente vai falar, em geral, assim, sobre ambientalismo, crise climática, que a gente tá vivendo o apocalipse, né? Não sei se vocês perceberam. Já comecei bem, a gente tá vivendo o apocalipse, não sei se Você vocês que perceberam. leu a Bíblia, o último livro da Bíblia, o Apocalipse. O Campo Grande tá pego por fumaça, tem dias aí que a gente não sabe se tá sol, se tá fumaça, se vai chover, e quando chove cai o mundo. Chove em todo lugar. E pra falar com a gente desse assunto, a gente trouxe alguém que entende, né? Não sou eu e o Lucas, que a gente tava falando que eu sou a Gabi Sincerelli, é o Lucas Mamed ali. Mas pra falar com alguém que entende, ela é tudo isso aqui, ó. Mas a gente vai falar com a Daniela França, que é bióloga, mestre em ecologia e manejo de recursos naturais e doutora em ciências biológicas. Ela é pesquisadora nas áreas de zoologia, ecologia, educação para conservação e diversidade e inclusão no meio científico. Ela é mais um monte de coisa, mas por enquanto, bem-vinda, Dani, tudo bem? Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É muito bom falar desse assunto, embora seja um assunto chato, um assunto triste, mas é importante a gente falar sobre ele, então agradeço muito o espaço. Obrigado você por ter vindo até aqui, e a gente queria, eu no caso, queria começar perguntando, a gente tá vivendo mesmo um apocalipse? Assim, não, é uma pergunta muito vaga, mas assim, existe uma crise. Existe uma crise. Eu queria, desculpa, claro, eu queria só acrescentar, nessa complementar, assim, o quão avançado a gente tá nessa crise e o quão, assim, é possível remediar isso, Perfeito, não é? perfeito. Nós estamos vivendo uma crise. E essa crise, ela já vem desde a época da Revolução Industrial. Então, já vem aí de 200 anos, mais de 200 anos, Sim. mais ou menos 200 anos, né? Só que nessas últimas décadas, últimos 40, 30 anos, foi quando as coisas realmente pioraram, né? Principalmente que foi quando a época que a gente avançou no Brasil com a agricultura industrial, que a gente fala, com as grandes monoculturas, as grandes plantações de soja e algumas coisas mais, né? Então, a gente vive uma crise, em outros lugares do mundo a gente também passa por essa crise. Alguns lugares a gente está tendo secas muito intensas, muito mais intensas do que a gente teria. Outros a gente está tendo furacões, tufões, também com uma frequência muito maior do que teria, né? Então, a gente tem muitos estudos científicos, né? A gente já tem o IPCC, que é um relatório climático de pesquisadores de todo mundo que já diz isso, né? O relatório, todos esses estudos falam que a gente vive, sim, uma crise. O planeta está esquentando e se a gente não controlar isso, a gente vai ter um ponto de não retorno, que é justamente esse apocalipse que vocês estão dizendo e que as pessoas falam tanto. Né? Inclusive, o grande Ailton Krenak, que é um indígena ambientalista também, ele sempre fala que a gente precisa lutar para adiar o fim do mundo, que é justamente esse apocalipse. Né? E embora a gente, às vezes, brinque, tudo a gente ri de nervoso, né? Justamente por isso. Porque eu sempre falo, inclusive eu falo muito para os meus alunos, que se eles soubessem tudo que eu sei, eles estavam desesperados, correndo contra o tempo para fazer alguma coisa também para a gente remediar isso. E aí, sua pergunta, né, complementar. A gente ainda não chegou nesse ponto de não retorno. Sim. Né? Então, a gente tem já a gente já tem alguns problemas, alguns pontos muito problemáticos em vários biomas do Brasil e outros biomas, ecossistemas do mundo também. A gente está perdendo espécies, tem extinção de espécies acontecendo todo ano, bastante extinção. Inclusive, a gente tem, provavelmente, espécies que estão sendo extintas sem a gente nem descobrir que elas existem, né? Mas ainda dá para fazer muito. A gente ainda consegue, e aí vários países, né, inclusive, acabaram se unindo para fazer um acordo, que é a Agenda 2030. Então, essa Agenda 2030, a gente tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, e de acordo com esses objetivos de desenvolvimento sustentável, se a gente cumprir todos eles, todas as nações conseguirem cumprir esses objetivos, a gente consegue reverter a situação. O problema é que os países que assinaram isso, inclusive o Brasil, não estão conseguindo, entre muitas aspas, cumprir esses objetivos, e entre eles é um objetivo específico para as mudanças climáticas. Cara, assim, eu gosto muito de política internacional, né? Sim. E sempre que eu acompanho os debates sobre crise climática
ou enfim, que fala sobre ecologia e sobre a necessidade de cooperar, eu percebo que há dificuldade muito grande de entendimento entre as nações, né? Porque cada país tem os seus interesses próprios, né? De desenvolvimento industrial. Exato. Um não confia no outro, né? Que vai cumprir. Não, mas você tá falando que vai fazer, mas não vai fazer, então também não vou fazer. E aí, essa mesma capacidade que torna o ser humano tão singular, que é de cooperar, né? Para se desenvolver, ela encontra uma dificuldade quando essa cooperação precisa ser para nos salvar, né? É muito louco isso, né? Com certeza. E você falou uma coisa engraçada, né? Que a capacidade, talvez seja a capacidade do ser humano mais importante, capacidade de cooperar, sim, a empatia. Foi isso que fez a gente evoluir, ao contrário do que muita gente pensa, né? Muita gente acha sim, que o que fez o ser humano evoluir foi a capacidade de competir, mas não, foi a capacidade da gente cooperar. E graças a isso a gente tem cérebros grandes e todas essas coisas, a gente consegue cuidar dos nossos doentes, a gente consegue se preocupar com o outro que está lá do outro lado do mundo e também está sofrendo. Com o Rio Grande do Sul, que acabou passando por uma das maiores enchentes da sua história, o Brasil inteiro parou para ajudar, né? Só que tem uma questão ideológica e política quando a gente fala de mudanças climáticas e qualquer outro assunto social, né? Infelizmente, a gente tem muito envolvimento da política. E pessoas que geralmente são de uma certa ideologia acham que se a gente aderir a todas essas ações para reverter o quadro que a gente está vivendo, o nosso país e outros países em desenvolvimento vão acabar freando o seu desenvolvimento, vão deixar de ganhar dinheiro. É basicamente isso. Basicamente é a economia, né? Exato. E o capitalismo ditando os rumos do que tem que ser feito, né? Exato. Mas é que já tá provado que não dá certo do jeito que tá sendo feito. Não tá dando certo. É insustentável. É insustentável. Não tá dando certo, gente. Exato. E isso, inclusive, existiu o protocolo de Kyoto, né? Que quando isso começou a ser discutido, essa questão do aquecimento global começou a ser discutido, que é muito recente, para vocês terem noção, o ambientalismo ele começou a surgir mais ou menos na década de 60, com o livro da Rachel Carson, que é uma americana, uma bióloga americana. Muito recente, é né? muito recente. Década de 60 para cá tem 60 anos, né? Então, e até essa ideia ser aceita, na verdade, demorou muito. Ela sofreu muito com muitos ataques por ser mulher e ambientalista no momento em que o mundo estava em pleno desenvolvimento de várias tecnologias, né? Então, para vocês verem o quanto é recente, a discussão chegou no Brasil em 1990, né? Na década de 90, quando a gente teve a Rio 92, que foi o primeiro encontro ambientalista que a gente teve aqui no Brasil, né? E aí, no protocolo de Kyoto, vários países de primeiro mundo, entre aspas também, né? Os países desenvolvidos, que são, a gente sabe que são os países desenvolvidos, como Estados Unidos e vários países da Europa, são os países mais ricos do mundo e são eles que, historicamente, mais poluíram, mais destruíram o meio ambiente. Inclusive, não só nos seus próprios países, mas nas colônias que eles dominaram, né? Os Estados Unidos não dominou colônias como foi lá em 1500, mas a gente sabe que tem colônias que são politicamente colônias também dos Estados Unidos e culturalmente, todas essas coisas, né? Depois que perceberam, e sempre teve essa briga. Os países desenvolvidos querem que os países que estão em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, os países do sul global, que a gente chama, né? O norte global são os países mais ricos, sul global, os países que estão em desenvolvimento. E aí sempre teve essa briga dos países que estão em desenvolvimento não quererem aderir ao protocolo, muito depois assinaram, que foi o Acordo de Paris, que o Brasil faz parte, inclusive, que foi quando os países em desenvolvimento chegaram também a um acordo para contribuir também para diminuição de emissão de gases e todas essas gases de efeito estufa e tudo isso. Mas sempre teve essa briga que você falou, né? Principalmente dos países em desenvolvimento, falando, mas os países ricos querem que a gente diminua a nossa produção, querem que a gente diminua a poluição, porque eles querem que a gente não alcance eles economicamente, né? No desenvolvimento. Mas hoje a gente tem o entendimento que todo mundo tem que contribuir, porque chegou num nível insustentável e o mundo não vai aguentar, né? Não o mundo que a gente conhece hoje. Eu fico pensando, tipo assim, sei que você falou que a gente não chegou ainda nesse ponto de não retorno. Exato. A gente ainda não chegou nesse ponto de não retorno. Chegou. Mas o que dá pra fazer pra gente não chegar nesse ponto de não retorno, que me parece muito pouco o que a gente tá fazendo? A gente precisa plantar água. Plantar água. Que? Plantar água é plantar árvore. A gente precisa urgentemente começar a reflorestar,
cuidar das florestas que tem, não só florestas, né? Quando eu falo florestas, eu estou generalizando, porque existem vários ecossistemas savânicos, ecossistemas de área mais aberta, como o Cerrado, como os Pampas no Rio Grande do Sul, de campos naturais também, que a gente vê aquele tanto de grama e fala, isso aí não serve para nada, pode pôr pecuária aí. Sim. Mas não é bem assim. Esses ambientes naturais, eles são responsáveis por capturar carbono. E o carbono, CO2, é o gás que é um gás de efeito estufa que a gente libera muito com vários tipos de produção humana, né? É o que mais faz a Terra esquentar hoje, é a quantidade de CO2 que a gente joga na atmosfera. E essa vegetação natural, ela segura isso e também faz com que a gente tenha mais água no meio ambiente, que é outra coisa também que é super importante pra gente segurar toda essa Então, assim, a gente faz duas coisas que são diametralmente opostas, que é uma produção maior de gás carbônico e a diminuição daquilo que pode absorver esse gás, né? Exatamente. E como que a gente faz isso? A gente desmata. Quando a gente desmata, já automaticamente a gente libera muito CO2 no meio ambiente. As plantas, inclusive, elas, além delas capturarem na sua biomassa, no seu corpo, elas armazenam esse CO2. Elas usam isso para suas atividades diárias. E, além disso, elas produzem oxigênio. Né? Então, o nível de oxigênio, quando a gente tem mais plantas, ele acaba aumentando na atmosfera. E, além disso, a gente ainda está queimando. Então, as queimadas também vão liberar gases tóxicos, gases poluentes, gases de efeito estufa. E a gente cria muito gado. E o gado também, as flatulências do gado, eles soltam gases que são também gases de efeito estufa. E só a criação de gado exagerada que a gente tem, porque o tanto de gado que a gente cria, não é necessário esse tanto de gado para a gente alimentar a nossa população, ele também vai causar um impacto muito grande. E, além disso, para a gente criar gado, a gente precisa desmatar. Então, uma coisa vai alimentando a outra. Por causa do espaço, né? Exatamente. É isso que eu fico pensando. Tipo assim, ao mesmo tempo que tem gente... Um tanto menor de gente, assim, desesperado, tentando fazer alguma coisa para reverter o estrago... as coisas que causam essa poluição e essa dificuldade, essa crise climática, elas não estão diminuindo. Então, a gente não precisa só lutar pra plantar mais árvore, a gente precisa lutar pra parar de queimar, né? Tipo, as coisas, assim. Exatamente. Esse que é o grande problema, porque os grandes vilões, assim, o capitalismo que leva a essa grande cadeia de desmatamento e de queimadas, enfim, ele não vai parar. Exato. E existe... então é suficiente isso? Tipo, a gente tá plantando árvore na mesma velocidade que eles estão queimando? Você tocou num ponto-chave. Né? Vocês tocaram num ponto-chave. É insustentável. É isso que dá o desespero. E é por isso que nós, ambientalistas, a gente não tenta só plantar árvore ou abraçar árvore, né? Inclusive, tem um podcast que chama Desabraçando Árvore, da minha área também, que a gente gosta bastante, que é justamente para falar, a gente não pode ficar abraçando árvore só plantando árvore. É claro que a gente precisa reflorestar, precisa regenerar, proteger o que tem, mas a gente precisa atuar junto na política, que é o que a gente chama de advocacy na nossa área ambientalista. Então, por exemplo, a Luciana, que é minha colega na Chalana Esperança, ela estava agora, nesse último mês, ela estava lá na União Europeia, levou um frasquinho com as cinzas do Pantanal para mostrar, olha o que está acontecendo com o nosso Pantanal e vocês também são responsáveis por isso, enquanto... O mundo é responsável, O mundo é responsável, até porque o mundo compra a carne do Pantanal, compra a soja do Pantanal, né? Não só a soja do Pantanal, na verdade, a soja do Cerrado, né? Porque no Pantanal a gente não pode plantar soja, ainda bem, é proibido plantar soja no Pantanal, por pouco, mas a soja do Pantanal, de onde vem a água do Pantanal? A água do Pantanal vem do Cerrado. Então, né, uma coisa vai puxando a outra. Atividade que eu não tenho. Dani, pode. Fica à vontade, Dani. Pode ficar à vontade. No início, né, da resposta anterior, você falou da momentalista que foi precursora, né? Sim, Rachel Carson, sim. O pessoal te tira muito de ecochata, assim? Tem isso? Os ambientalistas... Tipo, tá exagerando, velho. Muitos ambientalistas têm essa pecha, né? Ah, lá vem ele falar da grama, da árvore, não sei o quê. Olha, isso acontece bastante. Nunca aconteceu comigo até hoje, até porque a gente acaba se isolando um pouco na nossa bolha enquanto amigos, roda de amigos, roda social, né? Mas é claro que em redes sociais, sim. Existe, assim, uma narrativa de fora, assim, né? Exato. De pessoas que ficam criticando o trabalho, né? Achando que é alarmismo, né? Achando que é um exagero, tal. Existe, sim, com certeza. Eu tenho uma amiga, eu preciso contar essa história. Eu tenho uma amiga, ela que me passou tanto o seu contato quanto da Luciana. É a Raquel, vou falar o nome e tudo porque eu achei muito engraçado. A minha amiga, ela trabalha no INCAB, que é de conservação e estudo de antas, né? E aí...
ela um dia começou uma campanha nos melhores amigos dela de que anta não é xingamento, que a gente não pode chamar as pessoas de anta. Anta é elogio. É, anta é elogio. Anta é elogio, e ela sim. puxou essa e eu falei, cara, tipo assim... Você achou ela uma eco chata? Eu achei ela... Raquel, eu te achei uma eco chata. Eu fiquei pensando, tipo assim, cara, tá tudo destruindo, eu não posso chamar as pessoas de anta. Tipo, eu ligo pro Pantanal, eu ligo pras antas, mas eu quero chamar meu amigo Lucas de anta, entendeu? Tipo assim, Uma aspas, né? eu achei muito engraçado, porque assim, até as pessoas que se importam, eu acho que a gente... Até quem sabe o que tá acontecendo e não... Todo mundo sabe o que tá acontecendo, né? Até quem não fecha os olhos, tem umas coisas que acha meio ecochata. Eu tenho umas coisas que eu acho meio ecochata. Não, claro. Não, eu acho que é parte da nossa percepção. É como não faz parte da nossa realidade, a gente é cultural, né? Assim, Sim. eu cresci ouvindo meu pai chamar alguém de anta, de burro, sei lá. Né? As pessoas... Eu adoro as antas, pô. Mas uma coisa que eu percebi, eu até comentei na redação esses tempos, né? Que assim, eu sempre acreditei e dei valor, né? Enfim, nas notícias que eu via, nas entrevistas nas coisas que eu lia em relação ao que pode acontecer com o mundo por conta do descuido, né? O degelo e tudo mais. Só que assim, eu nunca tinha, eu tenho 31 anos, até esse ano, eu nunca tinha tido, de fato, medo. Eu não tinha tido medo. Sim. Eu tava pensando assim, vamos tomar cuidado, pessoal. Beleza, não vamos, vamos fazer a nossa parte. Lá em casa a gente separa lixo, faz o que pode, não sei o quê. Mas assim, esse ano eu comecei a ter medo, de verdade. Assim, tipo assim, às vezes a gente precisa desses baques pra ter medo, né? Tipo assim... Tipo assim, a fumaça do Pantanal aqui, gente. As próximas gerações, tipo assim, eu quero ter pai, eu quero ter filho, e aí, como é que vai ser? Sim. Então, assim, eu senti que, não só eu e algumas pessoas, inclusive, que eu convivo, começaram a, de fato, ter medo e entender a dimensão, né, do que tá acontecendo. Com certeza. Inclusive da bancada ruralista, que são pessoas que, na maioria das vezes, não têm muito esse entendimento, né? Até porque eles vivem economicamente da agricultura, da pecuária. Né? Existe um negacionismo, né? A gente não vou julgar falando que eles são ignorantes. Ou talvez é porque eles não sabem. Culturalmente, eles viveram ali numa realidade, né? Que a gente... que vocês falaram, a realidade de cada um é a realidade de cada um, né? Vive na sua bolha. Mas até os ruralistas, muitos políticos que são ruralistas, eles começaram a entender. Até porque não existe uma plantação de soja se não tiver água. Né? Se a gente tiver uma temperatura subindo 2, 3 graus, como é a previsão, né? Se a gente não fizer nada, se a gente fizer tudo, já está meio que garantido que vai subir 1,5 graus, que já está subindo, isso até 2050. Então, assim, 1,5 graus já é uma catástrofe. Sim. Já é uma catástrofe e isso, assim, é a melhor das previsões. Se subir 3, 4, 5 graus, assim, o impacto na produção de alimento vai ser inimaginável. E no bolso dessas pessoas que vivem, né, de produção, inclusive, dessas commodities. É bom a gente também diferenciar que tem alimento e tem commodity, que a soja, por exemplo, alguns tipos de produção de milho, de sorgo, né, que servem de alimentação para animais. A gente vende, né, e a agricultura, o agro, tem muito esse discurso de que eles estão produzindo alimento, mas na verdade não é alimento, né? Isso vai para alimentar bicho, vai para fazer ração, mas não é para alimentação humana. Quem produz a nossa alimentação, principalmente aqui no Brasil, é a agricultura familiar, exatamente. São pequenos agricultores que não estão tendo uma agricultura industrial e insustentável como essas fazendas, principalmente do Cerrado, né? Então é muito importante que a gente pense nisso também, porque vai doer no bolso dessas pessoas e a também. própria, eu até me refiro, tem, claro, né, essas pessoas que são, assim, naturalmente, elas têm uma ideia individualistas, né, do que mas eu vejo, assim, que nas pessoas que não ligavam mesmo, você vê as pessoas comentando na rua, né, porque, eu tô sentindo calor. Você pensa assim, Dona Maria, tá mais quente do que tava, né? As pessoas falam. Dona Maria, tá pegando fogo lá, hein, você viu, Dona Maria? Tipo assim, você vê que é uma coisa que tá sendo conversada entre as pessoas, né? Está sendo conversada, está sendo dita na grande mídia. Sim. Né? A própria Globo, que é uma das... Né? A própria Globo, que é uma das mídias que as pessoas mais acompanham no Brasil, tem falado, no Jornal Nacional mostrou, né? Grande parte da população assiste esse jornal. E foi engraçado porque eu estava assistindo essa reportagem e para mim é uma coisa assim, eu acompanho as queimadas no Pantanal desde 2020, foi assim que eu comecei a trabalhar no Pantanal, né? Eu sou de Goiás, mas já morei no Brasil inteiro. Naquela época eu estava morando em São Paulo e vim para o Pantanal trabalhar desde 2020 para ser voluntária nas queimadas. Então, assim,
pra mim, inclusive, já virou uma coisa que a gente espera que aconteça. É uma coisa que a gente não deveria esperar que acontecesse. Mas a gente sofre, mas já espera que vai queimar. Esse ano vai queimar. Quando que vai queimar? Quando que vai começar? Esse ano a gente começou o né? ano já queimando. com a certeza. E né? aí foi triste, engraçado e triste, porque eu tava assistindo, minha filhinha tava brincando na sala, ela tem 9 anos, a Paula, e ela tava brincando na sala e de repente eu vi que ela ficou quieta. Eu tava assistindo a reportagem e eu vi que ela ficou quieta. No que eu olhei pro lado, ela tava desabando em lágrimas, porque ela viu a reportagem, né, na Globo fez toda aquela, como se fosse um mini documentário, explicando e falando dos bichos queimados. Sim. Então foi aí que eu me deparei com a minha filha, que tem 9 anos, entendendo aquela situação que ela já acompanhava, mas aquilo chocou ela, né? Então outras pessoas, tá acontecendo isso com outras pessoas também, que são totalmente de fora da bolha ambientalista. E que bom que tá acontecendo, porque se a gente não acordar agora, esse apocalipse vai acontecer, né? Então ainda dá tempo, mas todo mundo tem que acordar, não tem jeito, não tem outra forma. Ai, gente, eu não sei, eu acredito no que você tá falando, só que a minha cabeça tá já... Não tem mais como, é impossível. Na minha cabeça, boa? Tipo, não é impossível pra mim. Não, mas Quer uma notícia Quero, boa? claro. Mais de 70% dos brasileiros acreditam que isso está acontecendo. Ou seja, isso é bom. E está tendo uma campanha muito grande para as pessoas elegerem políticos que se preocupam com este tema. Ao contrário dos Estados Unidos, que lá é uma minoria da população que não é negacionista. Então, aqui no Brasil, a gente ainda está no lucro, né? Porque existe uma classe trabalhadora americana que acha que os empregos podem ser afetados, na indústria principalmente. É o que eles pregam, né? Pode... não, os nossos... se agir dessa forma, nós podemos perder nossos empregos, os salários vão baixar e tudo mais. E também tem uma parcela de pessoas que acham que dá trabalho. Não dá muito isso que trabalho. Eu ia falar, tipo, acreditar a ponto de fazer alguma coisa, eu acredito. Eu acredito que tá acabando o mundo. Agora. O que eu posso fazer? É a pergunta tipo, das pessoas. Eu acho que eu tava arrasando separando meu lixinho. Eu acho que o seu sentimento tem que se transformar em algum tipo de ação. Sim. Né? Nossa, me atacou de graça. Eu não tô te cagando regra, não. Eu só acho assim, que... Sim, eu fui vegetariana durante 2 anos. São passos, né? Tipo assim, são passos, eu acho. Passos. Que é uma coisa... primeira coisa, eu acredito, beleza. Segunda coisa, que eu posso fazer a partir disso, Quando eu comecei a prestar atenção, me desesperar, assim, eu cresci, nasci em 2002. E aí, toda a minha escola foi tipo assim, se a gente não tomar cuidado... Vai acabar o Pantanal, hein? Vai ser chato, hein, pessoal? Vai ser chato. E aí, esse ano, tipo, trabalhando com jornalismo e tal, tipo assim, pra mim tá acabando, pô. Pra mim, tipo assim, eu tô vendo que tá acabando. Que a gente fica muito exposto, tipo, né? a gente não tomou cuidado. Sim. Tipo assim, em 2020, foi da pandemia e tal, e na época que o Ricardo Salles, que era o ministro do Meio Ambiente, falou abertamente sobre aproveitar a pandemia pra passar boiada, e aí... Enfim, foi nessa época que eu comecei a olhar de verdade pra essa questão, e eu virei vegetariana durante 2 anos, assim. Depois que acabou a pandemia, eu não consegui manter a minha alimentação, mas, tipo assim, eu fiquei... Eu consumia aquilo, assim, entendeu? E até agora, tipo assim... Só que eu acho que eu tô numa parte mais de desistência, assim, tipo assim, gente... Jamais a gente vai plantar mais árvore do que eles vão queimar. Eu fico pensando. Uma dúvida que eu tenho, assim, nós temos, né, no Brasil, ainda bem, vários biomas, né? Sim. O Brasil é um país de muitas riquezas naturais, recursos e tudo mais, né? Aqui em Mato Grosso do Sul, naturalmente, a gente tende a olhar muito pro Pantanal, né? Cerrado também, tudo mais, mas até Mata Atlântica a gente tem aqui, temos Mata Atlântica. Mas, assim, a gente tem... acho que pro mundo, o grande bioma do Brasil é o da Amazônia, né? A Amazônia, com certeza. Dentre esses que nós temos, assim, qual você vê, assim, que tem mais fragilidades, que tá sofrendo mais, assim? Os que têm maiores... Isso, o que tem. Eu acho que os 3 da diagonal seca. O que é diagonal seca? É justamente esses biomas de áreas abertas do Brasil. Então, a Amazônia também está correndo muito risco, mas a gente ainda tem uma porcentagem maior de Amazônia. Exceto por uma área ali do leste da Amazônia, que hoje já está exalando mais oxigênio do que absorvendo. Então, isso é preocupante também, mas é uma parte apenas, né? Agora, esses biomas da diagonal seca, o que são eles? Caatinga, que tem no Nordeste, um pedacinho de Minas Gerais, no norte de Minas Gerais. O Cerrado, que é um bioma muito antigo, e o Cerrado é muito difícil de regenerar. Se a gente perder o Cerrado, acabou o Cerrado, vai virar deserto. Né? Então, é muito perigoso. E aí, acabando o Cerrado, já era Pantanal.
Então, a realidade é essa, porque o Pantanal, eu sempre falo que é um bioma irmão do Cerrado, a Carol, que trabalha comigo, Carolina. Ali, né? Tem uma simbiose, a Carol, que trabalha comigo na SOS Pantanal, trabalha na SOS Pantanal e na Xalana Esperança, né? Ela sempre fala que o Pantanal é filho do Cerrado. Sim. Porque, de fato, se a gente não tem Cerrado, a gente não vai ter Pantanal. Até porque a maior parte das nascentes que trazem água para o Pantanal são do Cerrado e, além disso, tem as chuvas da Amazônia que acabam escorrendo a água para cá também. Então, esses 3 biomas, eles estão muito ameaçados, principalmente, a Caatinga não tem uma lei específica para cuidar da Caatinga, é um bioma que as pessoas olham para ela e falam, é um monte de árvore torta, tudo seca, isso não serve para nada. Então tem esse preconceito por não ser uma floresta linda e frondosa, verdinha, apesar de ficar verde quando chove, mas, né, tem todo esse preconceito. Já sofre desde a época da colonização com plantações de cana-de-açúcar. Então hoje, na Caatinga, inclusive, a gente falava que, né, aprendemos no ensino fundamental, no ensino médio, que não existia deserto no Brasil, que a Caatinga é um semiárido, mas hoje a gente já tem vários pontos de desertificação na Caatinga que são irreversíveis, não tem mais como recuperar. Né? E o Cerrado por isso, porque é um bioma antigo, evolutivamente, já atingiu seu ápice. Depois que a gente atinge o ápice, infelizmente, a tendência é decair. Então, se não proteger o que tem de Cerrado, a gente vai perder e, em consequência, o Pantanal também. Cara, faz uns 3 meses... eu fui pra Bodoquena, e aí eu tinha ido de rolê uma vez, né? E aí, indo pra um lugar lá, eu vi um morro abaixo. Falei, eita, esse morro tá carcomido, né? Me chamou muita atenção aquilo. E aí eu descobri, é fácil descobrir, que lá é um lugar, é uma região com muitas mineradoras, né? De calcário, tem várias riquezas minerais na região lá. E aí eu voltei pra redação e falei... Ô, Ângela, que é minha chefe, lá tá acontecendo um negócio que ninguém tá falando. Tem as mineração lá. E eu voltei pra lá pra fazer essa matéria. E aí, quando você entra tem um sistema da agência de mineração que mostra, de forma de polígonos, né? Onde há mineração acontecendo, onde tem pedidos de lavra, onde já tem lavra acontecendo. Sim. E é impressionante como... toda a região da Serra da Bodoquena inteira, se você pegar o mapa do Parque da Serra da Bodoquena e o parque onde tem os polígonos, todas têm demanda por mineração inteira. E assim, botar fogo, pegou fogo na árvore, é ruim, mas você vai lá, planta, cuida, cresce a árvore. Sim. Mas se tu bota o morro abaixo e faz um buraco no chão, não volta mais. Exato, não volta então mais, tem ações humanas que são mais agressivas, né? São sim. E eu, pelo que eu pude perceber e nas pesquisas que eu fiz para colocar a reportagem no ar, a mineração é uma delas, assim, né? E a gente tá falando muito de fogo, mas existem outras ações humanas perigosas também, né? Existem outras ações humanas. Inclusive, esse é um tipo de mineração. A gente vai ter vários tipos diferentes de mineração, inclusive um que acontece bastante em vários lugares do Brasil e da América do Sul como um todo, é a mineração por ouro, né? Sim. Que acaba também poluindo rios, lençol freático, solo por causa do mercúrio. As pessoas que consomem aquela água contaminada, consomem o peixe que é contaminado, porque a gente tem o problema da bioacumulação, né? A cadeia alimentar toda vai ficando com acumulação. Tem denúncias de poluição. Em rios. Pois é, e aí o que vai acontecendo é que isso vai... E aí isso dissemina por todo aquele ambiente que está ali em volta, né? Principalmente quando é uma poluição aquática, é algo muito problemático, porque aquele rio ele faz parte de uma bacia hidrográfica. Né? Ele vai contaminar vários outros que vêm depois dele. Então, de fato, existem vários tipos de problemas diferentes que estão causando a destruição do meio ambiente. Quando a gente fala de aquecimento global, de mudanças climáticas, existem alguns específicos, mas destruição do meio ambiente ela está acontecendo por vários momentos. Coisas que a gente vê, assim, né, com os olhos. Por exemplo, eu não lembro que ano, mas eu fui pra Chapada dos Veadeiros. Se eu voltar lá, eu não tenho como fazer mais nada do que eu fiz. Queimou tudo. Queimou esse ano, queimou bastante. Tudo. Eu tava vendo todas as trilhas que eu fiz, ou estão na metade, ou não tem mais, porque queimou tudo. Chapada dos Veadeiros, que, tipo assim, gente, era lindo, assim, e, tipo assim, era... Você ia lá pra fazer trilha, assim, não, né? E aí, assim, teve uma operação agora da Polícia Federal em Corumbá, né? Que prendeu uma família inteira, porque teve uma cena que foi mundialmente famosa, que é aquela cena do São João acontecendo em Corumbá, e lá atrás um corredor de fogo, assim, né? Um negócio super
forte. Uma imagem Apocalíptico forte. mesmo. Parece uma imagem do fim do mundo, né? E aí, a suspeita da PF é que uma família só, um fazendeiro lá da região, foi quem botou fogo. E aí as pessoas falam, não, esse aí pega sem querer. É o... Ai, bituca de cigarro. É o raio que caiu. É o raio, né? no calor danado, o raio vem da onde? Gente, sério. Então, triste. é importante também essa ação de repressão também, Com né? certeza, com Pra certeza. punir quem faz isso, porque é um tipo de exemplo também, né? Precisamos mesmo. E é uma coisa que foi muito enfraquecida no Brasil nos últimos anos, foi a fiscalização ambiental. Né? De fato, IBAMA, a gente já não tinha suficiente, a gente tem órgãos ambientais que fiscalizam, que fazem seu papel, mas que ao mesmo tempo a gente não tem gente, não tem pessoal suficiente. Quando a gente fala de Amazônia, não sei se vocês já conhecem, se os ouvintes conhecem, né, quem está assistindo a gente, aquilo é um mundo à parte, é um continente aquilo, né, de tão grande que é, de tão inóspitas algumas regiões. Então a gente precisaria de muito mais gente nesses confins do Brasil para fiscalizar o que está acontecendo, porque principalmente esse pessoal que muitas vezes acha que vai ficar impune, eles vão fazer para expandir fronteiras agrícolas, né? Ou porque eles estão com raiva de determinada ideologia também que eles não concordam, né? Que são, a gente quer mais progressista, o que a gente quer? Né? E eu não tô falando nem de uma coisa de partido político, não. É de questão de ser mais progressista, de querer que as coisas melhorem e melhore para todo mundo, porque não é para melhorar só para uma classe da sociedade. E a gente só vai ter as coisas melhorando para todo mundo se a gente proteger o meio ambiente. É basicamente isso. Mas tem gente que não acredita nisso, ou que é negacionista, ou só quer saber de dinheiro e só quer para si, né? Então essas pessoas acabam fazendo isso. Isso que você falou agora é uma coisa muito interessante, assim, né? Que vai até num ponto mais filosófico mesmo. Exato. Porque, assim, quando a gente... O nosso ciclo de vida individual é muito pequeno diante da imensidão, Sim. que é o ciclo do mundo, assim, né? E essa naturalidade, essa a gente, ímpeto egoísta que a gente tem, né? O ser humano é um pouco egocêntrico, assim, né? Nesse momento, imediatista também, né? Também é da nossa espécie. Eu quero pra aqui, pra agora, e o que vai acontecer depois... Se virem lá depois, Então, assim, é realmente muito difícil fazer as pessoas pensarem, né? Porque eu vou viver 60, 70, 80 anos, sei lá, e diante do que é a história, diante do que é o ciclo natural do planeta Terra, é nada, né? É zero, é insignificante demais, assim, né? Então, assim, pensar, se esforçar agora, abdicar agora, abrir mão de algumas coisas agora, para essa coisa abstrata, né? Que é uma visão abstrata do que pode ser, né? É muito difícil, Precisa né? ser muito altruísta, né? Exato, você tem que empatia. tem que pensar no que vai ficar para os seus filhos, para os seus netos. Se você não tem filho e neto, então não precisa nem se preocupar. E você vê que no máximo que as pessoas pensam é nisso, né? É nisso. Ainda assim, ainda é um sentimento É o meu filho, egoísta. meu É o meu neto. filho, o meu neto. Eu não tô pensando na minha cidade, no meu estado, no mundo, né? No degelo da Antártida, sei lá, assim, você não é de fato concreto, não é isso que as pessoas pensam, né? Tem uma frase que é muito engraçada de que a gente não tem que deixar o mundo melhor para os nossos filhos, a gente tem que deixar filhos melhores para o mundo. E aí é justamente pensando nessa questão de o que os nossos filhos, o que eu vou ensinar para os meus filhos para eles fazerem pelo mundo, para não fazer como eu fiz, como a minha geração, como a geração dos meus pais, dos meus avós fizeram, que só extraiu do meio ambiente. E eles não tinham acesso a nenhum tipo de informação de Não que aquilo era um tinham. dano, né? Exato. Não faziam ideia, né? Não De que faziam isso era... ideia. E ainda nesse ponto, assim, né, é muito triste pensar que, assim, falar sobre o fim do mundo, agora, que a gente fala de uma forma, assim, nós estamos acabando com o mundo, mas o mundo vai acabar, né? O ciclo do planeta Terra, em algum momento vai acabar. Vai lá, o Sol vai expandir, vai chegar aqui perto, vai queimar tudo, isso aqui, isso aqui. Agora, pensar que a gente vai abreviar isso, né? Porque não é o fim do mundo, né? É o fim da humanidade, né? É o fim do mundo como a gente conhece e é o mundo da forma como permite a nossa vida acontecer. Né? Que a gente é tão egoísta que a gente fala assim, o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. Você vai acabar. A gente vai acabar. E você que tá aqui é em fogo, não é em água, é em fogo, tá? Exatamente. Alguns lugares podem ser em água, né? Tem Não, lugares tô que falando podem aqui, ser inundados. Provavelmente você que tá assistindo aqui aqui no Mato Grosso do Sul, a aqui- gente vai queimar. Aqui vai ser fogo, né? Se realmente acontecer.
Mas, de fato é isso. E é engraçado porque eu cresci com meu pai falando, e meu pai tinha idade para ser meu avô, ele já faleceu, inclusive, tinha idade para ser meu avô, então ele era do interior, foi uma pessoa que cresceu, né, com 7 anos, que calçou o primeiro sapato, era da roça, então me trouxe muito essa cultura caipira que a gente tem de viver no meio da natureza. Então, eu não escolhi biologia por acaso, não foi porque era uma opção de vestibular, é porque faz muito parte do que eu sou enquanto parte da minha família também. E eu cresci com ele falando, apesar dele ter sido caçador, porque ele vivia inserido naquela coisa, né? Ele caçava, ele pescava e tudo isso, mas eu cresci com ele falando, minha filha, esse mundo vai acabar em fogo. Apocalipse, que fala na Bíblia, vai acabar em fogo. E ele já falava nisso na década de 90, antes dessas discussões todas serem tão debatidas como hoje. E é engraçado que ele morou numa época no município de Mineiros, que fica já perto da divisa com Mato Grosso do Sul, e lá a gente tem muita plantação de soja, né? Tem muitos, a gente perde de vista os campos de monocultura, e são grandes fazendas, tudo para exportação, com muito agrotóxico, tudo que é lindo e maravilhoso que a gente adora, né? Sendo bastante irônico. E aí ele falava muito, minha filha, você tá vendo essas plantações de soja? Porque essas plantações, elas são irrigadas por pivôs, que são aqueles robozões gigantes que a gente vê de cima do avião quando a gente está viajando de avião. A gente vê que fica um campo redondo, assim, onde o pivô está passando para irrigar, né? Então, é o que a gente chama de agricultura industrial. E esse pivô, hoje a gente tem estudos falando que eles estão secando lençóis freáticos. Na época que meu pai falava isso para mim, isso ainda estava começando a ser debatido, né? Então, assim, empiricamente ele mesmo já percebia isso, né? Ele percebia que a água estava secando, que a gente já... As nascentes, inclusive, estavam secando também, que o que é mais grave de tudo, que são as nascentes que vão abastecer todos os outros cursos d'água, né? Então, as pessoas, elas veem. A gente visita comunidades em todo o Mato Grosso do Sul, na beira do Pantanal, dentro do Pantanal, comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas. E quando a gente faz essa pergunta, como era antes? Tinha mais água, tinha mais chuva, tinha mais peixe? É unânime. Todo mundo fala que agora não tem mais peixe, não tem mais água, não tem mais chuva. Né? Então, todo mundo percebe. A mesma geração já consegue perceber. A mesma geração. Não é que mudou, a mesma geração. As mesmas pessoas conseguem perceber uma pessoas de 40, 50 anos, 60 anos percebem mais ainda, né? As pessoas que são mais velhas falam isso, com certeza. Eu fico pensando, eu tenho... tudo bem. Tá tudo... tá tudo ruim. Tá tudo ruim. Tudo bem, tá tudo ruim. Não, tipo assim, estabelecemos que não tá legal, né, galera? Não tá legal. E aí, de uns 10 anos pra cá, a grande mídia olha pra questão ambiental. Sim. Só que a partir daí, acho que uma das piores coisas, assim, que é as pessoas querendo entrar... O capitalismo se aproveitando ainda disso, tipo, com greenwashing. Sim. As marcas que, tipo assim, a gente é ecológico, não usa papel. Tipo assim, comprando crédito de carbono, né? Sendo que é uma indústria que muitas vezes acaba poluindo bastante, mas aí compra crédito de carbono de pessoas que estão ali preservando. Pra falar que não, eu tô fazendo a minha parte, mas não tô fazendo a minha parte. Isso é um problema. Comprando, né? Tipo assim, é um grande problema. As empresas que... Existe uma onda verde e as pessoas tentando entrar nela, mas tipo assim... de uma forma... Se aproveitando, comercial, né? De uma forma comercial, né? Totalmente comercial. A gente vê bastante isso... Inclusive de várias empresas que... a indústria têxtil. A indústria têxtil é uma das mais poluidoras do mundo. Primeiro porque para produzir uma roupa, a gente usa, na maioria das vezes, plástico. Né? É poliéster. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver na etiqueta da roupa. Hoje em dia é muito difícil da gente ver uma roupa mais orgânica. De algodão, que também acaba poluindo, que é monocultura, mas acaba sendo menos pior do que um poliéster. Né? Então, para produzir essa roupa, você tem que fazer várias lavagens, você tem que pegar um derivado de petróleo, né? E aí o grande problema é o fast fashion, que a gente está falando tanto hoje, né? Essa moda rápida, esse fast fashion, essa moda rápida, as coleções, que passou um mês, troca tudo na vitrine, troca tudo. E aquilo que não foi vendido? Aquilo que não foi vendido vai para o lixo, vai para países em desenvolvimento. Não sei se vocês já ouviram falar que a gente tem um deserto de roupas, aqui no deserto, um deserto de roupas, é um cemitério de roupas no deserto do Atacama, no Chile, que quase dá pra ver do espaço de tão grande que é. E esse deserto de roupa é desse fast fashion que vem da Europa pra cá, porque eles descartam. E aí mandam para os países em desenvolvimento. Em Gana, na África, a gente também tem desertos assim, não só de roupas, mas também de eletrônicos, né? Então, os países de primeiro mundo, os países desenvolvidos, né, que a gente fala, mandam para esses locais. Só que é uma roupa um eletrodoméstico, um eletrônico de tão má qualidade que essas pessoas não conseguem nem pôr para vender como roupa de segunda mão.
E aí isso vai pros lixões. Aí você vai ver a blusa, tipo, uma blusa com o mundo mais verde. Exatamente! Aí é uma... Exato, isso tem sido muito usado. Então, não só pro ambientalismo, né? Não só pro greenwashing, que a gente fala, né? Que é essa lavagem verde, quando as pessoas fingem que são ambientalmente corretas, né? Ecologicamente corretas, pra vender mais. Acham que são, né? Acham que são, acham que tá suficiente. Mas isso acontece muito com a questão de gênero também. Minha calça é de pet, sabia disso? Isso sensacional, sensacional. Eu comprei essa blusa num brechó. Sensacional. Eu comprei essa calça mesmo e falaram que era de garrafa pet. É verdade. Isso. Muito bom. Ótimo. Vocês falando, eu olhei pra minha calça e falei, cara... Lembrou? Tá vendo? Você tá fazendo parte. E ó, é verde. Me pegou. A campanha Plante uma Árvore. Plante uma árvore de calça verde. De calça verde, é. Tem um ponto, assim, que eu acho... Tudo que precisa de mudança, esforço, é necessário Eu acho que o ponto inicial de novas tecnologias e novas formas de mudar as coisas é o investimento em pesquisa, né? Totalmente. Pesquisar. Totalmente. Para dali, pode pesquisar um monte de coisa, dali sai alguma coisa. A gente tem volume suficiente de investimento em pesquisa mundo afora, no Brasil? Como é que você vê esse cenário para que a gente encontre formas mais eficientes, rápidas, que respondam às demandas do que a gente tem agora no setor ambiental? No Brasil, não. Uhum. Em alguns lugares do mundo a gente até tem. Mas ainda, infelizmente, é muita pesquisa voltada para tecnologias, para novas tecnologias. O que também é muito necessário, mas a ciência ecológica, a ciência ambiental, ela ainda não tem muito investimento. Uhum. Tem melhorado ultimamente, inclusive investimento... É caro pesquisa em... É caro, mas não é caro quanto uma pesquisa com tecnologia. Ainda é muito mais barato do que várias outras pesquisas que têm muito mais investimento. Né? E ainda mais no Brasil, que os pesquisadores são muito pouco valorizados, né? Se a gente vê quem são os pesquisadores no Brasil? São mestrandos, pessoa que estuda mestrado e estuda doutorado, e depois um pós-doutorando, que é o que a gente chama de estágio, né? Estágio de pós-doutorado, que é quando você está nesse limbo entre arrumar um emprego numa universidade, por exemplo, que geralmente a gente faz mestrado e doutorado para ser professor de universidade ou ser pesquisador de um grande centro de pesquisa, alguma coisa assim, né? Mas a grande massa de pesquisadores no Brasil são alunos de mestrado e doutorado. Assim, no geral. E quanto que é uma bolsa de mestrado e doutorado? De mestrado tá pouco mais do que R$ 2.500, mais ou menos, de doutorado. Se você pensar que uma pessoa formada, né, que estudou 4 anos ou até mais, ela se formou e tá ganhando R$ 2.500, né? Eu não lembro exatamente porque teve reajuste acho que ano passado e aumentou um pouquinho. Mas na época que eu fiz era R$ 2.200, né? Então, o meu mestrado eu ganhava R$ 1.200. Absurdo. O mestrado era R$ 1.200. Hoje eu acho que tá R$ 2.200. Ou é o doutorado. Eu sei que é muito pouco. É muito pouco. A minha Isso que é barato. Então assim, como que você vive numa grande cidade como São Paulo, por exemplo, que foi onde eu fiz o meu doutorado com esse valor? Pra estudar meio ambiente, você tem que ir pra onde... Aí você tocou em outro ponto. Ainda tem isso. Se você ganha essa bolsa de estudos, bolsa entre muitas aspas, porque isso é seu salário, você já é um profissional formado, você tá trabalhando. E se o seu laboratório não é um grande laboratório que tem financiamentos grandes, o que acontece? Você vai ter que viver desse salário e custear a sua própria pesquisa com esse salário. Que foi o que aconteceu comigo. Nossa, custear a sua própria pesquisa ainda. A sua própria pesquisa. Eu ainda tipo assim, ir a campo é caro. Ir a campo é caro. Você estuda lá, por exemplo, sei lá, na USP, na Unesp, em São Paulo, e você tem que vir aqui pro Pantanal, pô. Exatamente. Então, principalmente lugares como Pantanal e Amazônia. É muito caro, muito caro. Né? Então, você acaba quase passando fome para conseguir fazer pesquisa. Quem faz pesquisa no Brasil hoje, infelizmente, ainda são pessoas apaixonadas, que foi o meu caso, por exemplo, que sabe que é necessário e a gente faz por amor, mas não deveria ser assim, a gente não pode romantizar isso. E é um dinheiro que não massivamente vem do setor público, né? Vem do setor público. O setor privado poderia contribuir mais, né? Sim, o setor privado faz muita pesquisa aplicada, principalmente aplicada à saúde humana e à agricultura e pecuária também, né? Então, a gente tem retorno. Que é onde tem o retorno imediato financeiro, produção de remédio, cura do câncer, que são coisas super importantes também, mas não são só essas coisas que são importantes, né? Mas é isso, o setor privado é muito mais nesses setores que eles fazem investimento para pesquisa. Eu fico pensando assim, além de pesquisar e procurar, então, quais são as coisas, essas, sei lá, microações efetivas que as pessoas podem fazer que realmente causam algum impacto, alguma diferença, né?
Às vezes eu fico pensando que é pouco. Sim. A primeira coisa de tudo é votar. Votar certo. Primeira coisa. Eu acho assim, tem que economizar água? Tem, mas não é a mesma coisa. A gente não vai conseguir salvar o mundo só economizando a água da escovação do dente. Não consegue, não dá. Até porque... Fechando a torneira quando for sem sabor. Exato. E faça xixi no banho, sabe? Mata Atlântica. Exato! Essa é boa, para. Essa é boa. Eu fiz muito xixi no banho por causa dessa propaganda. Eu também, já fiz muito. Dava Continue descarga. fazendo seu xixi no banho, vai lá. Sim, ajuda, a Mas gente calma, tá fazendo a nossa parte, né? Mas tem muito mais coisa. Até porque o que a gente usa para uso doméstico de água, de todo o 100% de água que a gente gasta no Brasil, 8% é de uso urbano, doméstico. Olha aí. O resto, para onde que vai? Mais de 60% é agricultura. Agricultura, Pecuária, mais sei lá quantos por cento. Uso industrial, mais sei lá quantos, 16%, se eu não me engano, alguma coisa assim. Por coincidência, eu tava olhando, eu abri uma reportagem e tava com esses números antes de vir pra cá um pouquinho. Por isso que tá tão fresco na minha cabeça, que eu sou péssima com número. Mas é isso, assim, a gente sabe, tem que votar em pessoas que defendem políticas ambientais. E ainda nesse assunto de votar, a gente tem que votar em pessoas que vivem do meio ambiente. Quem são pessoas que vivem do meio ambiente? Indígenas, quilombolas, pessoas de comunidades tradicionais, né, que há muito tempo vivem em comunidade com o meio ambiente e eles protegem esses locais, né, essa floresta nativa que a gente precisa, porque não adianta sair plantando eucalipto, tá? Eucalipto também queima, eucalipto também é monocultura. Né? Pra eles é solo sagrado. Exato, as árvores são deuses para várias culturas indígenas, né? O rio é um deus para várias culturas indígenas. E eles ajudam a cuidar. Tanto que até 1500 a gente tinha grandes populações vivendo aqui no Brasil e eles estavam vivendo. Claro que eles modificavam o ambiente, claro que eles causavam impacto, mas não se compara com tudo que a gente fez depois que o homem branco chegou aqui. Então chegava, quando a gente fala que a Amazônia era inóspita naquela época, não, hoje a antropologia já mostra que a gente tinha grandes civilizações dentro da Amazônia, que hoje a gente inclusive está encontrando, cidades enterradas, cidades né, com tecnologias inclusive. Então dá pra gente... A gente precisa ouvir essas pessoas e a gente precisa colocar essas pessoas em posições de decisão. É muito importante que a gente tenha mais diversidade nas posições de decisão. Então, políticos, a gente precisa ter políticos negros, a gente precisa ter políticas mulheres, né? Que as mulheres acabam se preocupando, numericamente também as mulheres acabam se preocupando um pouco mais com esse tipo de questão. E os indígenas, que são os mais importantes pra gente, eles conhecem, eles sabem como viver de forma sustentável. Eles viveram de forma sustentável há muito tempo, né? E aí depois tem as pequenas ações, né? Que aí tem uma lista de coisas que a gente pode fazer, desde comprar no brechó, comprar algumas coisas que são sustentáveis, consumir né? Menos carne. Consumir menos carne. E aí não precisa ser vegetariano por 2 anos. Eu tentei! Você já tá com a sua cota aí por algum tempo, depois você tem que começar de novo, pelo menos na segunda sem carne. Não sou, não sou vegetariano. Eu também não acho que não pode é muito, então, é importante, essa pergunta é muito boa, inclusive, que eu até gostaria de falar sobre isso. Você não precisa ser vegetariano. É o ideal? Seria o ideal que todo mundo fosse? Seria maravilhoso que todo mundo fosse. Até porque tem a causa animal. Eu fico sempre pensando nisso. Poxa, eu queria parar de comer carne porque eu gosto tanto dos franguinhos e tudo. Eu não como boi. Boi eu não como. Porco eu como... a carne vermelha eu não como. Porco muito raramente, só quando tem um bacon misturado em alguma coisa. Mas eu como mais frango e peixe, principalmente se o peixe for peixe de pesca mesmo, manual. Tem gente e tem vários estilos, assim, de consumir carne. Tem gente vegetariana que só come peixe. Tem gente que... Tem várias coisas. Exatamente. Então eu fui transicionando até voltar a comer tudo. Sim, depois vocês pesquisam. Depois vocês pesquisam pra vocês verem. Se a gente deixar de comer carne vermelha, principalmente, que é o que mais causa impacto, uma vez por semana, a gente já diminui o impacto, assim, expressivamente. Então, se todo mundo no mundo deixasse de comer carne uma vez por semana, ninguém precisaria ser vegetariano. E o problema também está em alguns países, de novo, os Estados Unidos, que tem uma vegetação carnívora demais e não precisa disso. O ser humano é um macaco grande. A gente não precisa comer esse tanto de carne. Quanto maior é o macaco, quanto maior o primata, menos carne ele come. Evolutivamente. Geral, né? Exatamente. Como não precisa. Fashion usando em brechó. Exato. Tudo isso, né? Exatamente. Sabendo de onde vêm os produtos que você consome. A gente precisa começar a ter noção de onde vêm os produtos que a gente consome. Mesmo quem come carne vermelha. Urgente. A gente precisava ter começado há muito tempo atrás. Não, isso é pra agora e é pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra ontem. Deixa eu falar pra você encerrar, mas eu quero fazer... Ele mandou um encerrar. Não, mas é que ela falou um negócio que eu tenho visto, assim, né, um esforço
não tô, assim, defendendo, elogiando nada, não. É só uma questão muito prática do atual governo, né? De tentar se mostrar para o mundo como assim, o Brasil tem uma oportunidade muito única, né? De ser uma espécie de líder mundial, né? Em liderar essa mudança de comportamento das nações para um desenvolvimento sustentável, assim, né? É um país, como eu já disse, de muitas riquezas naturais e tudo mais. E perder essa oportunidade seria, assim, muito triste, né? Com certeza. Eu só queria que você comentasse sobre isso. Como a gente já perdeu antes, algumas vezes. Tem perdido, né, ao longo de muito tempo. De fato. O Brasil, ali perto de 2010, 2007, se eu não me engano, foi mais ou menos ali, né, na troca de décadas, a gente quase zerou o desmatamento, assim, diminuiu expressivamente, a gente começou a ser referência em redução do desmatamento no mundo. Mas depois, em 2012, começou a voltar um pouquinho, 2018 explodiu, 2020, né, nem se fala, 2020 foi um ano, infelizmente, que foi muito ruim, tanto na questão do desmatamento quanto na questão do fogo. Mas, de fato, assim, é aquilo que eu falei, é político, não tem como a gente falar que não é político. O governo atual é um governo de esquerda e, historicamente, a esquerda acaba defendendo mais as questões ambientais por ser progressista, por entender que a gente tem que ter desenvolvimento econômico, mas não tem que ser um desenvolvimento a qualquer custo, porque se eu falo muito em saúde única, inclusive, é uma das disciplinas que eu ministro na universidade, inclusive para medicina, e eu falo muito isso, né? Quando a gente fala de saúde única, a gente entende que não tem como ter saúde humana sem ter saúde animal e saúde ambiental, não tem como. E a esquerda, querendo ou não, hoje a gente até brinca que não tem esquerda e direita no Brasil, porque a esquerda é de centro, né? Mas assim, ainda é chamada... E a direita é extrema demais. E a direita é extrema, mas tem essa questão deles, historicamente, defenderem as questões ambientais, né? Precisa ser muito mais? Precisa. Porque essa ideia de explorar petróleo na Amazônia não é mais pra gente usar petróleo. Acabou, não é mais. Era importante que fosse uma política de Estado, né? Exatamente. Eu vejo... Uma política mundial, né? Eu vejo, assim, governos, inclusive, pessoas de centro-direita. Eu vi... Sim. Assim, ó, de verdade, eu acompanho muito a atual gestão do governo estadual. Sim. É um governo de centro-direita ou direita, mas que pela primeira vez, por exemplo, forçou alguma lei específica para o Pantanal. Sim. E assim, aí ultrapassa a ideologia nesse caso, Nesse né? caso, sim, com certeza. O Estado entende que precisa resolver isso. É porque eu acho que no nacional pega muito na bancada do agro. Exato. Entendeu? E aqui também não, aqui também, óbvio, mas tipo assim... Mas a política, ela é um conflito interno muito grande, medir forças, né? Você quer, eu também quero, e ver quem ganha, quem tem mais força. Eu acho que aqui, tipo assim... Vai ter de lidar com isso sempre, assim, né? Eu acho que aqui a água bateu na bunda muito por causa do Pantanal. Tipo, as pessoas... Tem dias que você sai e a fumaça tá aí, pô. Você vê que não tem sol, não tem... Parece um apocalipse. E os próprios fazendeiros pantaneiros que estão aqui há 100 anos, 80 anos, que são tradicionais aqui, para eles o fogo é prejudicial. Eles vão perder eles vão perder principalmente a área do gado pastar, eles vão perder... Eles precisam daquilo. Eu só ia falar uma coincidência no que você falou, de 2007 2010, que foi a época que... Diminuiu o desmatamento. Também foi a época que quase zerou a fome. Então, uma coisa não tá ligada à outra. A gente não vai... se parar de desmatar, ninguém vai passar fome, não. A gente vai continuar plantando, tá, gente? Exatamente. Na verdade, elas estão ligadas positivamente. Exatamente. Porque quando a gente tem equilíbrio ambiental, a gente vai ter menos mortalidade, inclusive de pessoas que estão mais vulneráveis, e vai ter menos fome, com certeza. Mais saúde também. Tá bom. E agora eu vou agradecer meu amigo Lucas. Queria te agradecer, Dani. Muito obrigada por ter vindo, por ter falado. Acho que eu parecia até um pouco mais desesperado que você. Mas te agradecer por estar aqui, por trazer todas essas informações. Eu que agradeço. Deixar as portas abertas. Sim, eu que agradeço, gente. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa antes. Não. Só uma despedida mesmo. Não, eu que agradeço, quero pedir pra olharem pra cima, né, pelo amor de Deus. Pro lado, pra olhem baixo. pra cima, pro lado, vejam o que tá acontecendo, né? A gente precisa olhar pra Deixar cima. um verdadeiro apelo, né? Peguem aí a referência, pelo amor de Deus, coloquem no Google, olhem pra cima, por favor, e vocês vão saber o que eu tô falando, isso é muito importante. E agradecer também meu colega amigo, não é colega amigo, meu amigo Lucas Mamédio. Eu que agradeço, Gabi. Sempre. Prazer estar aqui. E pra você que tá assistindo a gente, que tá acompanhando a gente, agora estamos no YouTube, no Spotify, procura a gente, acompanha o Epimania, que vem muito mais temas importantes, relevantes e de deixar você acordado à noite como esse.
E o Campo Grande News também. Acompanha a gente aí, o site, o podcast. E só reforçando que dá tempo ainda. Dá tempo, por favor. Eu não quero que as pessoas fiquem É, desesperadas. Porque quando a gente exato, entra é. em desespero, a gente acha que já acabou e não tem mais o que Isso. fazer. Não, a gente tem tempo e a gente precisa se unir. pra fazer Calma, alguma dona Maria. Vai dar certo. Ainda tem como, mas depende de você. Acabou aí. Tchau. Tchau. Vapo.